Há 4 meses eu comprei uma passagem só de ida. Eu não sabia exatamente pra onde a minha vida estava indo. Eu tinha alguns dias planejados, tinha alguns lugares que eu queria conhecer, mas depois disso eu não sabia. E sinceramente, eu tava morrendo de medo. Mas hoje, olhando pra tudo que aconteceu nesses últimos 4 meses, eu pude perceber uma coisa. Que o de repente de Deus, ele chega tão de repente que você precisa, muitas vezes, parar pra perceber que você tá vivendo exatamente aquilo que um dia você pediu. E talvez esse vídeo seja exatamente pra você que tem um sonho que parece impossível. Pra você que olha pra sua vida na situação hoje e pensa, eu não faço ideia de como isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu também não fazia. 4 meses atrás, eu tava num momento que eu sentia que eu precisava dar um passo, sabe? Eu já tinha um sonho que ardia no meu coração há muito tempo, que era viajar, conhecer o mundo, sabe? Conhecer lugares, conhecer pessoas, conhecer culturas diferentes, que isso sempre foi uma coisa muito forte dentro de mim. E principalmente, de viver uma vida que eu sentia que Deus estava me chamando pra viver, sabe? Só que uma coisa é você sonhar, uma coisa é você idealizar aquilo, você realmente de fato sonhar aquilo. Só que outra coisa é você comprar uma passagem só de ida. Mas eu comprei, sem saber exatamente o que vinha pela frente, sem saber o que ia acontecer depois. Eu comecei pesquisando formas de conseguir viajar gastando menos. Encontrei uma oportunidade de cuidar de 2 cachorros lá em Portugal em troca de acomodação. E foi assim que tudo começou. Eu fui pra Óbidos, depois fui pra Lisboa, pra Belém, onde eu comi o melhor pastel de nata da vida, pra Cascais, pra Ericeira, que tem meu coração. Conheci Caldas da Rainha também. Eu conheci lugares assim que meses antes pareciam muito distantes da minha realidade. E talvez o mais importante não tenha sido conhecer todos esses lugares, foi descobrir quem eu tava me tornando enquanto eu visitava cada um desses lugares, sabe? Assim, ó, Portugal me ensinou muita coisa. Só que uma das maiores foi aprender a olhar pra dentro de mim. Porque eu tava com muito medo. Eu tava com muito medo mesmo. Antes de embarcar, assim, ó, era uma sensação que eu nunca tinha experienciado. Mas mesmo assim eu fui. E os dias foram se passando, foi se passando 1 semana, 2 semanas, 3... Depois foi 1 mês, 2 meses, 3 meses. E eu pensei, meu Deus, eu consegui! Eu consegui, que loucura! Eu fiz uma coisa que durante muito tempo parecia grande demais pra mim. Tipo, grande demais pro meu bolso, grande demais pra tudo, pra minha vida, pra tudo. E isso tudo mudou a forma como eu me enxergava. Eu comecei a acreditar mais em mim. Acho que foi isso, sabe? Eu comecei a ter uma confiança, uma autoconfiança muito maior. Comecei a perceber que eu era muito mais capaz do que eu imaginava. Mas eu acho que a maior lição que Portugal me trouxe foi a depender mais de Deus. Porque quando eu comprei aquela passagem, eu tinha planejado aproximadamente uns 30 dias. E eu sabia mais, né, o que eu ia fazer durante aqueles dias, só que eu não sabia o que iria acontecer depois. E foi aí que eu comecei a viver uma coisa que continua acontecendo até hoje, que foi onde eu entendi que eu preciso confiar sem saber qual que é o meu próximo passo. Eu continuo viajando sem saber exatamente qual vai ser o meu próximo destino, e pra alguém que gosta de ter controle, isso é muito desafiador. E eu tenho uma necessidade de controlar as coisas mais do que eu gostaria de admitir. Eu tenho trabalhado muito nisso, sabe? Eu ainda tenho muito pra aprender, mas parece que cada dia, cada momento que passa dessa viagem tem sido mais uma oportunidade de aprender a entregar esse controle, de confiar mesmo, sabe? Então os meus 90 dias no espaço Schengen chegaram ao fim. Schengen, ai gente, até hoje eu não sei se eu pronuncio certo. Mas eu precisava decidir o que fazer. Eu poderia simplesmente ir embora, mas eu não sentia paz de ir embora naquele momento. Tipo, eu não sentia de verdade. E desde o começo dessa viagem, eu tinha uma oração. Eu falava, Deus, as portas que o Senhor quer que eu passe, abra, e as que o Senhor não quer que eu passe, fecha. Aquelas que o Senhor não quer que eu vá, Senhor, não me dê oportunidade de ir. E quando for a hora de ir embora, coloca isso no meu coração. Então eu coloquei aquilo diante de Deus desde o início da minha viagem, só que eu também me posicionei nesse tempo.
Porque confiar em Deus não significava ficar parada esperando que alguma coisa ia acontecer ou que a solução ia cair do céu. Então eu fiz inscrição em outras casas para cuidar de outros pets, enfim, até trabalho voluntário. Pesquisei algumas possibilidades, pensei em algumas formas também de me manter, alternativas assim de uma renda extra, enfim, o que fosse me ajudar ali naquele momento. Então eu fui atrás, eu dei esse passo também. E enquanto eu fazia a minha parte, eu continuei pedindo direção, sabe? Entregando para Deus, confiando, mas pedindo essa direção dele. Porque eu acredito que posicionamento também faz parte do cumprimento daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Assim que eu saí de Portugal, eu pesquisei, né, algumas alternativas, decidi passar uma noite na Espanha e depois encontrei uma casa aqui na Inglaterra. Liverpool foi a primeira cidade que eu conheci, foi uma experiência muito especial. A arquitetura, a cidade, as pessoas, tipo, uma cultura totalmente diferente e principalmente a sensação de estar em um lugar completamente diferente, com uma atmosfera diferente, sabe? E depois eu cheguei até aqui, onde eu tô hoje, em mais uma casa, mais uma oportunidade de acomodação em troca de cuidado, mais uma cidade, assim, muito especial, com uma atmosfera diferente, incrível, assim. Então, nesse momento, eu tô aqui na Inglaterra, na cidade de York, cuidando de uma gatinha, coisa mais fofa. Vivendo uma realidade que, se alguém tivesse me contado há 4 meses atrás que eu estaria vivendo isso, de verdade eu teria pensado, cara, que doideira, nada a ver, não tem nem o pé do perigo, não sei como isso seria possível pra mim. Pensando justamente nisso, e Deus falou muito comigo sobre o de repente dele, porque o de repente de Deus parece que acontece de repente, muito de repente. Mas quando você olha pra trás, você percebe que existiram anos antes daquele momento. Foram muitas orações, existiram medos, existiram decisões que você precisou tomar, existiram portas, algumas que você escolheu não passar, outras que você sentiu que deveria passar. E existiram momentos em que você achou que você não ia conseguir, ou até mesmo que você precisava desistir daquilo. Só que daí, de repente, você tá vivendo exatamente aquilo que um dia você pediu. E talvez essa seja a parte mais louca pra mim, porque se você já viu alguns vídeos anteriores aqui do meu canal, você deve ter me ouvido muito falar sobre deserto, sobre a passagem, sobre deserto, sobre essa transição, sobre o quão desafiador é esse momento de espera, esse momento que você sente que nada tá acontecendo. Então, eu falei muito aqui sobre isso no canal. Então, estar aqui hoje é muito viver esse de repente, sabe? E todos os dias eu preciso me lembrar de que isso é real. Porque às vezes parece mentira, eu preciso de fato, assim, parar e olhar para o meu redor. E pensar, meu Deus, eu tô aqui, eu tô vivendo isso. Porque é muito fácil a gente se esquecer, ou às vezes a gente nem se dar conta de que a gente tá vivendo aquilo que um dia a gente sonhou, sabe? Porque de repente acontece tão de repente, que de repente você tá vivendo e acaba não se dando conta daquilo, sabe? Muito louco, assim, estar vivendo uma coisa que durante anos esteve dentro do meu coração. Eu acho que a gente precisa aprender a reconhecer quando a gente tá vivendo aquilo que tanto pediu. Porque às vezes a gente tá tão assim, ó, acostumado a esperar pelo próximo passo, tão acostumado, né, a viver no deserto, que a gente esquece de olhar pro lugar onde a gente tá nesse exato momento. E eu até comentei em um vídeo, né, anterior, que muitas vezes a gente não tá onde a gente gostaria de estar. Mas com certeza a gente não tá mais no lugar onde a gente esteve um dia. E talvez você esteja exatamente onde eu tava há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, passando por esse mesmo processo de deserto e de espera. E talvez você também tenha um sonho, talvez não seja viajar, mas talvez exista alguma coisa dentro do teu coração que tá aí durante muitos anos. E talvez hoje você olha pra sua realidade e você pensa, isso nunca vai acontecer. Não cabe no meu bolso, não tem como isso mudar, não tem como isso acontecer, não sei como eu vou fazer. Ou até mesmo você tá há tanto tempo esperando que você pensa, isso nem é pra mim. Tanto tempo se passou, até parece que isso iria acontecer. E eu também não sei qual que é o propósito de Deus pra sua vida, mas eu posso te contar uma coisa que eu aprendi vivendo isso. Que você não precisa saber o caminho inteiro pra você dar o seu próximo passo. Eu não sabia que eu estaria na Inglaterra, isso nem estava dentro dos planos quando eu imaginei a minha viagem.
Quando eu comprei a passagem, eu nem sabia como seriam os meus próximos 30 dias depois dos 30 que eu já tinha mais ou menos organizado. Mas hoje eu tô aqui. Então talvez você não precisa ter todas as respostas agora, todo o seu caminho visível agora. Talvez você só precise apenas continuar caminhando, continuar fazendo a sua parte, continuar orando, pedindo para Deus, continuar no seu propósito, continuar colocando os seus planos, os seus desejos e aquilo que arde no seu coração diante de Deus. E principalmente continuar se posicionando. E com certeza continuar confiando. E ontem eu tava conversando com a minha mãe e ela me falou uma coisa que é uma coisa que eu já tenho muito dentro de mim, mas eu precisava ser lembrada daquilo, sabe? Que é aquilo que é seu já tá escrito, já aconteceu, já é seu. E eu gosto muito de me lembrar disso porque me mantém e me lembra da minha confiança em Deus, de que Ele já organizou os meus dias muito antes de eu existir e eu acredito fielmente nisso. Eu acredito que Ele já escreveu a minha história, assim como Ele já escreveu a sua história também. E isso fortalece ainda mais a minha confiança nele. E isso também me lembra muito de que as coisas elas não precisam acontecer no meu tempo pra estar acontecendo, porque muita coisa tá acontecendo e você nem tá vendo ainda que tá acontecendo. Tem coisas que começam antes de chegar diante dos nossos olhos. E hoje, olhando pra esses últimos 4 meses, eu consigo enxergar algumas dessas sementes começando a florescer, sabe? E talvez você também, nesse exato momento, esteja plantando alguma coisa hoje que você não tá conseguindo enxergar. Talvez você esteja orando há anos pela mesma coisa. Talvez você esteja cansada de esperar. Mas um conselho assim, ó, de amiga, não desiste só porque você ainda não consegue ver, sabe? Porque às vezes o de repente ele chega tão de repente que você precisa parar pra perceber. Não, pera. Eu tô vivendo aquilo que um dia eu pedi. E eu acredito que esse vídeo seja só o começo dessa história. Eu já postei alguns aqui antes de quando eu cheguei, mas parece que sempre é um novo recomeço, sabe? Porque esses últimos 4 meses mudaram muita coisa em mim. E eu ainda tenho muito pra contar e pra compartilhar com vocês, mas eu não podia deixar de trazer essa mensagem que Deus colocou no meu coração ontem. Porque assim como a gente planta alguma coisa, né? Planta uma semente, ela não vai nascer do dia pra noite. Só que ela tá ali a cada momento criando raízes, formando raízes, tá acontecendo. Não é porque você não está vendo que não tá acontecendo. Então, não desista só porque você não tá vendo nada ainda. Porque primeiro as coisas acontecem no mundo espiritual, primeiro as coisas criam raízes. Primeiro é interno, pra depois se tornar externo. E eu quero deixar aqui na descrição um vídeo, que é uma indicação de um vídeo que eu gravei há uns meses atrás, quando eu tava lá no Brasil ainda, quando eu estava passando exatamente por esse tempo, assim, ó, entre o deserto e a promessa, sabe? Pra te incentivar ainda mais. E se você quer ver mais vídeos como esse e acompanhar esta tour que estamos passando, que estamos vivendo nesse momento, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito o YouTube a entregar o conteúdo. Eu sempre ficava falando, ai, o povo sempre bota essas coisas no vídeo, né, que saco, mas gente, sim, depois que você começa a criar conteúdo, você percebe o quanto isso é importante. Então, assim, ajuda nós aí, amiga, ajuda nós aí. Se você se sente confortável, compartilha aqui comigo, sabe? Se você tá nesse tempo de espera, se você tá vivendo já a promessa, ou se você precisava se lembrar que você já está vivendo aquilo que um dia você pediu. Vai ser muito bom eu saber a sua história também. E é isso. Beijinhos.